Olá, estudantes da Rede Municipal de Educação de Anápolis. Olá, todos vocês das nossas escolas da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Aqui sou eu, professor Ítalo Silva, e venho nessa aula de hoje trazer para vocês aqui mais reflexões acerca do nosso funcionamento humano, da nossa linguagem de funcionamento. Sabia que a gente tem uma linguagem de funcionamento? Igual a linguagem de programação do seu celular, do seu computador, nós também temos uma linguagem de funcionamento. E essa linguagem envolve emoção também. A gente não é só ser racional, não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, nós somos animaizinhos, cheios de emoção, de instintos, e nós precisamos conhecer não só o nosso pensamento racional, mas também os nossos pensamentos emotivos, as nossas emoções. Nós somos aí emocionados. E tá tudo bem ser emocionado, gente. Nós somos seres de emoção. Quando alguém te chamar de emocionado, emocionada aí, ó, disso mesmo. Eu sou alguém de emoção, sou alguém cheio de emoção, sou cheio de sentimento, e nós precisamos aprender a comunicar as nossas emoções. E primeiro, para a gente saber comunicar as nossas emoções, a gente precisa aceitar as nossas emoções. Todo sentimento que você tiver, seja ele o mais estranho possível, raiva, né? A raiva é um sentimento válido. Sem a raiva você não se defende, por exemplo. Né? Então, se alguém te passou raiva, você tem que saber sentir essa raiva para saber se defender. E quando nós vamos falar na aula de hoje de socioemocional, nós vamos entrar no campo aí do eu, você e nós. Esse triângulo que está sempre funcionando junto aí na sociedade. Eu, você e nós. Eu tenho emoção, você tem emoções e nós temos emoções. Então, por isso que nós precisamos cada vez mais nos dedicar a conhecer o nosso funcionamento, entender o funcionamento do outro, e o ponto de partida disso é saber que cada um tem o seu jeitinho. Cada um tem o seu jeitinho. Sabe o que é jeitinho de ser? O jeito de falar, o jeito de olhar, o jeito de rezar, né? O jeito de orar, de acreditar em um ser superior, o jeito de dançar. Cada um tem o seu jeitinho. Então a gente vai começar a evoluir a nossa relação nesse triângulo eu, você e o nós, quando nós aceitarmos que todos nós temos o nosso jeitinho. E você precisa ser do jeitinho que você é. Não tem como ser feliz. O Aristóteles, que é um filósofo da Grécia Antiga, ele diz que ser feliz é florescer, né? É como se fosse abrir uma flor, né? Ele fala que é como se a gente fosse uma flor, quando a gente é feliz a gente mostra a nossa beleza. Então não tem como você ser feliz, mostrar a sua beleza, se você não conhece essa beleza, o jeitinho que você é. Então o título da nossa aula de hoje é esse, do jeitinho que você é. E eu tenho certeza que esse jeitinho é o melhor. Porque o seu jeito de ser, o seu funcionamento, a sua linguagem de comunicação, a sua linguagem de transmissão das suas emoções e dos seus sentimentos é você. É como você se comporta no mundo. Então, o título da nossa aula, do jeitinho que você é, que nós vamos falar aí do respeito à cultura de cada um. Né? Saber que você também vem de uma cultura. Lembra que eu falei da linguagem de programação? A sua linguagem de programação vai fazer parte aí, ela foi instalada em você, né, na sua relação com o outro, na sua sociedade, na sua cultura. Por isso, né, que o objetivo primeiro da nossa aula, o resultado que nós esperamos com essa aula, é fazer isso, delimitar a origem dos seus hábitos e tradições. Cada um de nós viemos aí de uma casa diferente, e essa casa, né, tinha uma religião diferente, costumes diferentes, às vezes até uma configuração diferente. Né? Às vezes a sua coleguinha que senta do seu lado na escola não foi criada por papai e mamãe. Ela talvez pode ter sido criada pela vovó dela. Né? Pode ser alguém que foi criado por um tio ou foi criado por uma outra pessoa que é pai e mãe de coração. Né? Apenas acolheu, não foi aí, não tem sangue, mas é um pai e uma mãe de amor. Né? É aí alguém que cuida e dá amor. Então a gente vai ver que cada um de nós tem uma origem. E essa origem vai construir o nosso jeitinho de ser, nosso jeitinho de nos colocar no mundo. Né? Nós chamamos na psicanálise de entrada no mundo. Como que você entra no mundo? Do seu jeito. E o seu jeito vem da sua origem, dos hábitos e tradições da sua origem. Então vamos delimitar a origem dos seus hábitos como ponto de partida da nossa formação. Além disso, vamos selecionar quais são os costumes realmente que são aí dos
seu agrado e quais não são. Quando a gente vai crescendo, né, a gente vai recebendo aí da papai e mamãe vai dizendo, come isso, faça aquilo. Mas quando a gente vai crescendo, você vai chegar um momento que você vai falar assim, eu não gosto de comer isso, e para de comer. A mesma coisa também das suas tradições e dos costumes. A gente vai ter que chegar no momento da vida e fazer as nossas escolhas. Isso é amadurecimento, pessoal. Existe um momento certo aí, um momento da sua vida, que você vai descobrir o que é do seu agrado e o que não é, né? Mas é preciso respeitar a tradição de onde você veio, né? Até mesmo para saber a hora que você vai dizer, não quero mais fazer isso, né? Eu não quero mais picar o tomate desse jeito. Minha mãe me ensinou a picar o tomate desse jeito, era tradição lá de casa. Não quero mais. Então a gente vai saber quando é o momento de selecionar os costumes que realmente são dos nossos agrados e quais não são. Além disso, refletir sobre a importância do respeito às diversas manifestações culturais, inclusive dos nossos pais. Né? Às vezes a gente vê que eles acreditam, vivem de uma forma que a gente não acredita mais, que a gente não agrada mais, e está tudo bem. Não precisa entrar em confronto, não precisa brigar com as pessoas da sua família, não precisa brigar com seus colegas, porque eles têm tradições e manifestações culturais diferentes. Com ninguém, pessoal, a gente pode respeitar, né? Eu posso dizer, olha, que bacana que você pensa assim, que bacana que você dança assim, eu danço diferente, né? Então você dança do seu jeito, eu danço do meu jeito. Que bom que você gosta desse estilo de música, não é o que faz parte da minha identificação. Eu posso dizer, eu não gosto, né? Eu não gosto disso, mas eu gosto de outra coisa. E tá tudo bem você gostar diferente de mim. A gente pode ser amigo, a gente pode ser amiga da mesma forma. Vamos se preocupar também, pessoal, em dar valor, que a gente chama de valorizar. Valorizar as suas tradições, né? Independente de qual seja aí as suas tradições, qual que é a sua origem, ela de alguma forma vai fazer parte da sua vida para sempre. Então é preciso valorizar as suas tradições e perceber que elas têm importância no seu modo de fazer a sua vida, elas têm importância do contato com a cultura diferente da sua também. E vamos desenvolver também a empatia, essa palavra que, é rica e vocês escutam sempre. Empatia, que é a capacidade de se imaginar na situação do outro, se colocar na situação do outro e imaginar, porque a gente jamais vai saber como que é o lugar do outro, mas a gente se imagina o lugar do outro para ter essa compreensão. A empatia e também a consideração de que todas as culturas são igualmente importantes. Não é porque aquela cultura, né, digamos aí, o pessoal lá do Pará, né, o pessoal do Pará prepara um piqui diferente do nosso. O piqui de lá é até um pouco diferente, porque a terra de lá é diferente, recebe nutrientes diferentes e eles também fazem um preparo diferente. Significa que a nossa forma de preparar aqui no Centro-Oeste é a forma correta? Não, pessoal, é apenas uma forma diferente. Não existe errado ou certo quando a gente fala de cultura, existem formas diferentes. E elas são igualmente importantes. Ao final dessa aula, eu espero que você tenha feito o quê? Identificado e listado de onde vêm as suas influências, né? Hoje a gente tem uma palavra aí, os influencers na internet, né? Mas a influência é algo que sempre aconteceu. Nós somos influenciados pelos livros que nós lemos, influenciados pelos amigos que nós temos, pela família que nos criou, nós somos influenciados pela nossa região, né, dos costumes, dos hábitos que nós temos aí também. Então nós somos seres influenciados e influenciadores, né? Nós também influenciamos as outras pessoas. E para isso a gente precisa identificar quais são aí as nossas influências. O jeitinho nosso, né? Nosso jeitinho de ser no mundo é um jeitinho que vem de outras pessoas. Isso nós chamamos de influência. Vamos também, ao final dessa aula, ter percebido e registrado a importância de se conhecer. Lembra lá, né? Nós estamos falando aí do autocuidado, estamos falando aí do autoconhecimento. Lembra vocês que a palavra auto é próprio, né? Aquilo que é próprio. Então, aquilo que é próprio. O próprio conhecimento que você tem de você mesmo e o cuidado que você tem com você mesmo. Então, a gente vai pensar que esse cuidado, né? Vamos ter registrado aí a importância desse cuidado com a gente mesmo, registrado a importância de se conhecer para se cuidar, né? Saber valorizar aquilo que nos forma as nossas influências. Algo diferente, antes de julgar, a gente deve saber que a julgar como bom e ruim,
a gente precisa saber respeitar a influência dos outros também. E mais, né? Às vezes a gente tem dificuldade de saber dizer do nosso valor. Então não é só respeitar o jeitinho do outro, é respeitar o seu jeitinho, sabe? O seu jeitinho. Se você não te defende, quem te defenderá? Né? Tinha o Chapolin Colorado. E agora? Quem poderá me defender? É só você, minha querida e meu querido. É só você que pode defender o seu jeitinho. Então você respeita o jeitinho do outro e, olha a palavra que o professor vai dizer, exige que o seu jeitinho seja respeitado. A gente não pede respeito, não. A gente exige que os nossos jeitinhos sejam respeitados. Do mesmo jeito que você respeita o jeitinho do outro, você tem que exigir que o seu jeitinho seja respeitado. Porque ele é você, o seu jeitinho é você. E você não precisa negociar o seu jeitinho para agradar ninguém, para ser legal com ninguém. Você não precisa negociar o seu jeitinho. É a sua forma. Desde que você não respeita o outro, você tem que exigir respeito ao seu jeitinho. Ao seu jeitinho de falar, ao seu jeitinho de andar, ao seu jeitinho de corpo, né? Cada corpo tem uma bioforma diferente, ou seja, um formato diferente, a cor, a pigmentação da pele, a pigmentação do olho, o jeito do cabelo, esse é o seu jeitinho. E você não tem que pedir que respeite, você tem que exigir que respeite o seu jeitinho. Então tem que aprender a respeitar o jeitinho do outro e exigir que o seu jeitinho seja respeitado. Por isso que eu pergunto para você, o que faz com que você seja assim? Assim como, professor? Assim do jeito que você se vê. O que faz você ser assim? O que te influenciou a ser assim do jeitinho que você é? Cada um de nós tem uma personalidade, a gente chama de persona. A persona que você performa, que o seu corpo mostra, na sua forma de falar, no tom da sua voz. Tem gente que fala mais alto, tem gente que fala mais baixo, tem gente que mexe muito o braço, igual o professor aqui, tem gente que mexe o braço mesmo, e tá tudo bem. Então essa é a sua persona, essa é a sua pessoa, que é uma forma de ver o mundo e de agir. Né? Então a gente, do jeito que a gente vê o mundo, a gente age. Então temos histórias que formam a gente, os estilos, os sonhos. Como os sonhos nos formam, né? O sonho da gente também nos forma, que é aquilo que a gente quer ser ainda. Os nossos medos, aquilo que nos causa, né, angústia, aquilo que nos causa preocupação. Gente, tudo isso forma a nossa diferença, né? Então, mas o que você faz com que seja assim? O que você faz com que sejamos assim? O que faz do mundo todo te influenciar a ser como você é? Porque temos aí diferentes maneiras de ser. O que vocês acham aí? Você acha que seria legal se todo mundo fosse igual? Imagina se todo mundo fosse igual. Uma loja de robozinhos, né? Se a gente chegar lá numa parteira cheia de brinquedos todos iguais, então seria sem graça, no mínimo, né, o mundo, se todos nós fôssemos iguais. Não somos, porque somos influenciados por diferentes formas. Então existem o que nós chamamos de fatores. O que é fator, professor? Fator é aquilo que leva as coisas a serem como são. Então existem aí fatores que se misturam e que também nessa mistura aí, né, vai nos formar. É essa mistura de cores, de formas de ser, que nos torna a pessoa que nós somos. Pessoas únicas e especiais. Existe, pessoal, pessoas que são parecidas, mas ninguém é igual ao outro. Por quê que ninguém é igual ao outro? Porque, por mais que nós recebemos as mesmas influências, quem tem irmãozinho e irmãzinha aí sabe disso. Recebeu as mesmas influências religiosas, as mesmas influências tropicais, né? Foi criado no mesmo bioma, foi criado aí às vezes pelo mesmo pai, pela mesma mãe, estudou na mesma escola, mas vai captar o mundo de forma diferente. Isso faz com que nós nos tornamos a mistura das cores que nós encontramos no mundo. Então, dentro dessas misturas, nós podemos destacar aqui, nossas características genéticas, que é aquilo que nós recebemos da nossa natureza, né, a nossa genética, aquilo que recebemos dos nossos pais, né, do nosso sistema sanguíneo aí, papai e mamãe, nos traz aí as cargas genéticas. Inclusive, se existe alguma doença genética que papai e mamãe tem, a gente tem que se preocupar para se cuidar. Aquilo que é a nossa característica também do biotipo do nosso corpo, tem aí essa herança genética.
A maneira como que nós somos criados também vai fazer parte dessa mistura. As relações com as pessoas que passaram pela nossa vida, e aí vai incluir desde o seu nascimento, os seus colegas de sala, né? A minha letra, por exemplo, eu inspirei a minha letra, o jeito que eu faço a minha letra, num grande amigo meu na época de escola. Hoje nós somos amigos até hoje. E eu sei que eu copiei a letra dele, porque eu achava bonito o jeito dele escrever, e aí eu levei isso para a minha vida. Então, me influenciou, né? Não foi? Eu não copiei a letra do meu pai, da minha mãe, eu copiei a letra de um amiguinho na escola. Então, aquela frase, diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és, pode ser sim. Se você quer ser uma boa pessoa, ande com os melhores, né? Ande com quem tem a letra mais bonita. Você quer melhorar a sua letra. Copie, né? Saiba copiar, né? Saiba reproduzir, mas quem é boa influência. Também, pessoal, faz parte da nossa misturinha de ser gente, as histórias que vivemos e as que não são contadas, né? Às vezes aí há alguma coisa que você calou, alguma coisa que você escutou e muito mais, né? Nós somos aí esse colorido, essa mistura de várias coisas que nos aconteceram. Então, existem esses vários fatores que fazem a gente ser assim. E isso nós chamamos de influências, né? Influências por todos os lados. Não tem aquela assim, eu sou eu mesmo. Isso é uma grande mentira. Não. Nós somos imitações de outros seres humanos o tempo todo. A questão é tomar consciência do que você imita e se você imita realmente aquilo que você quer reproduzir. Porque tem gente que fala do outro, mas imita aquilo que realmente fala do outro. Já viram assim? Já viram aquela pessoa que critica os outros e faz igualzinho, imita os outros assim? Aí não é bacana, né? Você tem que saber imitar aquilo que você acha positivo. E saber também fazer esse balanço. O que é positivo? O que eu acho legal naquele coleguinha? Posso me tornar parecido assim. Então, depois que nascemos, recebemos muitas influências. Influência é uma ação que alguém ou alguma coisa exerce ou faz sobre uma pessoa. Essas influências, elas vão aparecer, por exemplo, no seu estilo de se vestir. Já viu aí quando você está andando com uma coleguinha, um coleguinha que veste daquele jeito, você quer usar daquele jeito de corte de cabelo, aquele jeito de roupa, aquele estilo de tênis. Então as suas referências de roupa também faz parte aí aquilo que é invisível. A roupa é fácil saber que você está copiando alguém, né? Mas e aquilo que é invisível? Né? O seu comportamento, o seu temperamento. Então as suas referências de comida também vão vir aí daquilo que você é influenciado. A religião que você recebe também vai influenciar. Que você pode ou não escolher alguma coisa a seguir na sua vida. As suas opiniões vão ser aí influenciadas sim por outros. Então, será que você consegue reconhecer a origem do seu gosto? Seu gosto musical. Qual é a sua banda preferida? Qual é a sua cantora ou seu cantor preferido? Você sabe quem te influenciou a gostar dessa música, desse estilo musical? É interessante a gente saber essa origem, pessoal, para a gente conseguir, inclusive, aí, desenvolver mais a nossa forma de ser, esse jeitinho de ser. E é legal você saber dizer, olha, eu gosto de rock porque o meu tio tal gosta. Eu acredito que se for, por exemplo, um tio seu que te influenciou, ele ou ela vai gostar de saber disso. Se for uma professora, um professor que te influenciou alguma coisa, ele ou ela vai gostar de saber disso. Porque lembra que eu falei que nós somos influenciadas e influenciadores? Né? Pessoas influenciadas e pessoas influenciadoras. Quer dizer que, da mesma forma que agora você está na sua formação, você está pegando as influências dos outros, você também vai se tornar uma pessoa referência, uma pessoa que vai influenciar as outras pessoas. E é legal quando a gente está se tornando mais adulta, mais adulto, se tornar também a referência de alguém. E aí, você sabe a origem dos gostos que você tem na vida? Então, será que você consegue reconhecer algum gosto ou tradição que foram influenciados por uma pessoa querida, né? Ou pelos lugares onde você viveu? Né? A gente se sente legal quando a gente se torna também a referência de alguém. Então, trabalhe na sua vida para você ser tão legal, tão especial, que as pessoas também vão querer usar você como referência, ou seja, influencer, né? Então, faça uma lista aí daquilo que vocês sabem. Para aí o vídeo um pouquinho, quem estiver
estiver na versão gravada, né? Quem estiver na versão transmitida ao vivo, deixa para fazer depois, mas eu quero que vocês façam as atividades com muita consciência, ó, pensando, eu tenho o hábito de comer feijoada, porque todos com quem eu moro gostam muito de feijoada. Um exemplo, né? Eu gosto de vestir de uma determinada forma, pois aprendi na minha religião ser assim, né? Eu comemoro o feriado tal porque todos no meu bairro comemoram, né? Porque faz parte da minha cultura. Então procurei saber a sua influência musical, influência na comida, na forma de vestir, às vezes na forma de falar, né? Às vezes na escola, quando eu conheço os pais de alguns estudantes nossos, ou aí eu conheço a mãe, o pai, ou a avó, né? Aí você vê que a criança fala parecido com aquela pessoa que a criou. Ou seja, influenciou, né? Foi a influência. Faça uma lista então de quem te influencia e da onde vem essa influência. Quanto mais completa essa lista for, mais você irá identificar de onde vêm suas influências. Pense em expressões do seu dia a dia, né? Na forma como você usa as mãos para falar, nos filmes que você gosta, na comida, no esporte, no time. Ó, o time de futebol que você torce. Isso é legal saber, né? Foi influência? Influência de quem? Tá? Então, para aí e pensa. E faça um registro bem bacana dessa experiência no seu diário de pobre. Quem são as pessoas que mais influenciam o seu gosto e as suas escolhas? Registre o nome delas aí na lista ao lado. Que tal, então, contar a elas que você descobriu que elas são influência para você? Como eu disse agora, se for uma professora, um professor, seu tio, seu pai, sua mãe, vão adorar. A gente adora aí quando a gente sabe que a gente influenciou alguém de forma positiva. Então, não só coloca aqui na lista, mas conte para a pessoa, para o seu irmão, para a sua irmã, aí que ela foi importante, ok? Ela é importante para você. Às vezes, pessoal, podemos não gostar muito de uma outra tradição das pessoas que moram conosco, né? As pessoas podem ter costume que a gente não quer seguir. Por exemplo, temos colegas que não se identificam com alguma tradição e influências culturais que existem nos locais em que vivemos. E tá tudo bem, né? A questão é o desrespeito quando isso acontece. Então, se você não se identifica, ó, a palavra identifica, né? Identificação. Aí, o que nós precisamos saber é, eu não identifico, mas não quer dizer que eu tenha que desrespeitar a outra pessoa. Então, olha só, amiga, e um amigo aqui, ó. Amiga, eu moro em uma cidade do interior e aqui a maioria das pessoas gosta de música sertaneja, né? E de participar de quadrilhas nas festas juninas. Faz parte, inclusive, da nossa tradição aqui do estado de Goiás. Isso, não é, pessoal? Então, para falar a verdade, eu gosto mesmo de ouvir rock e não gosto de dançar. Ok, né? A amiga disse, o amigo. As pessoas com quem eu vivo gostam muito das tradições comidas nordestinas. Então, comemos esses pratos quase todos os dias. Eu não gosto muito do sabor. Então, isso que nós estamos aqui da não identificação. Então, não é porque você foi criado dentro de uma influência que você tem que reproduzir. Mas respeitar essa influência, você vai ter que respeitar sempre, né? Nada de ingratidão. Você respeita, mas você começa a aprender a eleger o que você quer seguir ou não. Vamos ao verdadeiro ou falso aqui da nossa aula. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Nós devemos sempre gostar do que a maioria das pessoas gosta. O que vocês acham? Será que a maioria das pessoas gostam, então eu tenho que gostar? Por exemplo, aí na escola, né? Tá todo mundo seguindo o TikTok, fazendo aquela dancinha. Você precisa fazer? Todo mundo tá gostando, você precisa gostar? E a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com isso, porque às vezes tá todo mundo fazendo, tá todo mundo jogando aquele jogo, tá todo mundo... E você nem gostou, você nem achou legal, e você começa a fazer só porque tá todo mundo fazendo, né? O Nietzsche chama aí de gado, quem segue aí a boiada, né? Tá todo mundo indo para esse lado, o rebanho, ele fala que é comportamento de rebanho, né? Tá todo mundo indo aí para esse lado. Então, nada disso, não é porque está todo mundo fazendo que você tem que fazer, não. Você tem que ter identidade, você tem que saber aí, ó, não gostei, não faço, tá tudo bem. Então, podemos ter os nossos gostos,
as nossas preferências e vamos conversar mais sobre isso sempre, né? Conversar mais sobre esse respeito, não é porque está todo mundo fazendo, não é porque está todo mundo indo para esse lado que você tem que ir, não. Então, saber divergir. Tudo bem não gostar de tudo também. Faz parte do nosso crescimento. Então, a gente vai desenvolver na vida, nós vamos ampliar nossa mente, nossa forma de ser, né? Quando a gente passa aí a saber diferenciar o gosto que é nosso e o gosto que é do outro. E ainda desenvolver gostos e opiniões próprias, né? Lembra que eu falei que a gente é influenciada, né? Nós somos pessoas influenciadas, então nós somos pessoas influenciadas, mas também nós nos tornamos pessoas influenciadoras, então a gente passa a ter opinião própria. O importante é que sempre tenhamos respeito pelas diferentes culturas e tradições. O que é tradição, professor? Tradição é aquilo que uma geração segue porque recebeu da outra, né? Que é aquilo que são ensinados de pais para filhos e assim por diante. Então podemos não gostar tanto de certas influências e gostar mais de outras, não é? Então o que acha? Você gosta de tudo que aprende no local onde você vive? Na comunidade, na família, na escola? Existem hábitos e tradições do qual você faz parte que você não gosta? Já pensou em conversar com alguém sobre isso? Dizendo com respeito, é claro, o que você acha interessante e o que você se incomoda naquilo que você tem aí de tradição? Então, essa imagem, inclusive, aqui ilustra isso, né? Essa capacidade de comunicar e aí de respeitar e se respeitar. Então, essa é a mensagem final da nossa aula de hoje. Eu vou passar aqui para vocês. Tendo respeito, podemos concordar ou não. O segredo está sempre em respeitarmos os hábitos e as tradições dos outros, como queremos que respeitem os nossos. O nosso jeitinho, que eu falei, né? Cada um tem o seu jeitinho tem que ser respeitado, e também você tem que respeitar o jeitinho dos outros, e você tem que saber impor esse respeito. Então, o segredo está sempre em respeitarmos os hábitos e as tradições dos outros, como queremos que respeitem o nosso. Volte lá na sua lista feita no seu diário de bordo e circule o que realmente você gosta das coisas que você recebeu de influência. Olhe para o que ficou sem circular e pense que precisou conhecer aquilo para decidir se gosta ou não. Aí tem isso também, né? Quando a gente, como eu sei que eu não gosto? Então, como que eu sei que eu não gosto de jiló, se eu nunca comi? Né? Então, eu preciso saber diferenciar aí, eu gosto disso porque eu tenho uma experiência que não foi agradável. Então, e também há oportunidades, principalmente em questão de comida, né? Às vezes você não gostou daquele prato, daquela comida, e outra oportunidade você come e se apaixona por aquela comida. Tem que saber aí ser flexível, né? Tem gente que diz, eu sou assim, não gosto. Não, gente, a vida é única, a gente tem que saber aproveitar, né? Experimentar de novo aquela comida, dar uma oportunidade, até às vezes para pessoas, às vezes a pessoa foi chata com você dá uma oportunidade para ela, conheça ela novamente, certo? Então, você já achou que não gostava de algo e mudou de ideia depois que experimentou? Né? Uma pergunta que vocês responderem no diário de bordo de vocês, porque nós somos seres humanos e como seres humanos a gente está sempre em construção. Então não tem nada disso, eu sou assim e pronto, acabou. Pessoal, você sabia da aula de hoje? Cultura. A cultura é a palavra que nós usamos para representar o conjunto de crenças, costumes e tradições de determinado grupo social, né? Nós chamamos de cultura, né? Que é inclusive do cultivo, como aí a gente tem aí as tradições de pessoas que cultivam a terra, né? Então a cultura do arroz, a cultura do feijão, do milho. A gente também tem a cultura de identidades coletivas, ou seja, de grupo social. Influência cultural. Somos influenciadas e influenciados culturalmente pelas pessoas com quem cruzamos em nossas vidas. Existem muitas culturas no Brasil e no mundo, né? O Brasil é um país multicultural. Encerramos a nossa aula aqui, passando a ficha técnica. Olha só, Fundação Sagres, iniciativa e execução, núcleo acadêmico, amplifica experiência de aprendizagem. A professora autora foi a Manuela Drummond, a projeto gráfico Pipa Comunicações, e a apresentação dessa aula do jeitinho que você é foi minha, professor Ítalo Silva.
Ok? Ficamos por aqui. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.